Senhor, como é bom poder cantar sobre a Tua bondade, sobre a Tua fidelidade. Como é bom termos esta convicção de que bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade, obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias que se renovam sobre nós a cada manhã, Senhor. Obrigado por todo o Teu sustento, por todas as ofertas aqui depositadas, por toda a Tua provisão, meu Pai. E neste momento pedimos que o Senhor abra o nosso coração e que a iluminação que precisamos do Teu Santo Espírito venha de encontro com o nosso coração e transforme toda a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu amado irmão, minha amada irmã. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós. Amém. Estamos no momento de proclamação da palavra do Senhor, dando continuidade à série Um Só Coração na Missão. E hoje nós vamos falar sobre o tema Ungidos para a Missão. Ungidos para a Missão. Eu convido você a localizar na sua Bíblia o livro do profeta Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Nós vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha vocês terão dupla honra, em lugar de afronta exultarão na herança recebida. Por isso em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A posteridade deles será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Tenho grande alegria no Senhor. Minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Amém? Amados, o contexto do profeta Isaías. O profeta Isaías é o segundo maior livro da Bíblia. Apenas o livro dos Salmos é maior do que o do profeta Isaías. Temos 66 capítulos. E o livro do profeta Isaías, na verdade, são 3 livros dentro de um. Nós temos 3 livros que formam a coletânea do profeta Isaías. Os capítulos de números 1 a 39 falam a respeito do tempo do profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias, durante o reinado do rei Ezequias. E o livro fala a respeito do problema da ameaça assíria que estava ocorrendo na época do profeta Isaías. O segundo livro de Isaías inicia no capítulo 40 e vai até o capítulo 55. E nós temos um outro contexto completamente diferente.
Os capítulos 40 até os 55 tratam do exílio que Judá sofreu com os babilônios. Judá resistiu à Síria de uma maneira sobrenatural. O anjo do Senhor veio e derrotou os exércitos assírios, mas chegou à Babilônia, invadiu Jerusalém, Jerusalém caiu e o povo, a elite do povo foi levada cativo na Babilônia. E os capítulos 40 a 55 tratam deste período de tristeza e de exílio, mostrando a esperança da volta e do retorno do exílio. E essa parte de Isaías é uma parte muito bonita e maravilhosa. Temos os cantos do servo sofredor, textos altamente messiânicos falando a respeito da vinda de Jesus. E quando nós entramos no capítulo 56 até o final do capítulo 66, nós temos o terceiro livro de Isaías. E esse contexto já é outro contexto. Nós estamos aqui no contexto do pós-exílio. O exílio passou, o povo está na expectativa de voltar para Jerusalém, o povo está na expectativa da reconstrução de Jerusalém e da reconstrução do templo. Portanto, esse contexto do texto que nós lemos não está no contexto da época do profeta Isaías, mas está num contexto anos à frente, falando da volta, do retorno do exílio, dessa expectativa. Depois de anos no cativeiro, o povo vai voltar e reconstruir o templo, voltar e reconstruir a cidade. E esse capítulo 61, ele é o ápice deste terceiro livro de Isaías, da terceira parte do livro de Isaías. Essa terceira parte de Isaías, ela é construída de uma forma muito interessante. Ela é uma forma que é comum nós vermos na Bíblia hebraica. O nome disso é quiasmo, você não precisa decorar esse nome. Mas o que significa isso? As extremidades apontam para o centro. Ou seja, o capítulo 56 e o capítulo 66 tratam do mesmo assunto. O capítulo 57 e o capítulo 65 tratam do mesmo assunto. E assim vai, até nós chegarmos ao capítulo 60, que trata do mesmo assunto do capítulo 62. O capítulo 60 e o capítulo 62 tratam a respeito do futuro de Sião, do futuro de Jerusalém, quando ela seria a capital de todas as nações, quando ela seria finalmente uma noiva adornada para receber o Senhor. E nós sabemos hoje pelo Novo Testamento que isso é a promessa da nova Jerusalém, como diz lá no final de Apocalipse. Esses são os capítulos 60 e 62. E todos eles apontam para o capítulo 61 que nós lemos. Este capítulo 61 é o pináculo, é o centro deste terceiro bloco de Isaías e é o capítulo mais importante desse terceiro bloco de Isaías. E o que ele trata? Tendo como toda essa construção literária chegando até ele, os capítulos anterior e posterior tratando sobre o futuro de Jerusalém, quando ela seria a capital de todas as nações, nós temos no capítulo 61 uma exortação à missão de reconstruir Jerusalém. Ou seja, a expectativa antes e depois da Jerusalém futura leva o povo no capítulo 61 a trabalhar e a reconstruir Jerusalém. E ele inicia esse capítulo 61 falando a respeito da unção. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Ou seja, todo esse trabalho que vai acontecer no capítulo 61 começa no primeiro versículo com a ferramenta mais importante de todas, a unção pelo Espírito do Senhor. E nós vemos no Novo Testamento, você talvez quando comecei a ler o texto ficou na dúvida, mas nós já não lemos esse texto no culto? Nós lemos uma parte desse texto em Lucas capítulo 4, quando Jesus vai iniciar o ministério dele, e lá na sinagoga ele abre o rolo do profeta Isaías e ele lê esta passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu, para pregar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, liberdade aos algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus fecha o rolo e diz: hoje se cumpriu o que o profeta Isaías estava dizendo. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele é esse servo ungido, enviado por Deus para completar toda esta missão.
Só que tem um porém, quando nós vamos lá no final do Evangelho de João, no capítulo 20, nós vemos que Jesus, quando aparece ressurreto aos seus discípulos, e essa é a grande comissão do Evangelho de João, nós temos 5 textos da grande comissão no Novo Testamento, esse é o relato do Evangelho de João. Jesus aparece ressurreto aos seus discípulos e diz: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebam o Espírito Santo. Ou seja, se Jesus disse que aquilo que o profeta Isaías disse se cumpriu com ele, Jesus era esse servo ungido, enviado para fazer essas coisas, no final do seu ministério, Jesus comissiona cada um de nós com a mesma missão. Assim como o Pai me enviou para fazer esta missão, eu estou enviando vocês. E assim como o Espírito Santo me ungiu para fazer isso, eu digo a vocês: recebam o Espírito Santo. Portanto, meus amados, nós somos esses servos hoje, com essa unção do Espírito Santo para a missão que Deus tem para cada um de nós. Por isso que o nosso tema é ungidos para a missão. E eu quero levantar aqui rapidamente 3 aspectos da missão que Deus tem para nós, baseado nesse livro, nesse capítulo 61 de Isaías. Em primeiro lugar, eu e você somos ungidos para proclamar as boas novas. O texto diz: pregar boas novas aos pobres. Boas novas é o Evangelho, é a boa notícia. E aqui pobre significa as 2 coisas: o pobre de bolso e o pobre de espírito. Porque nós temos esses 2 relatos no Novo Testamento. Jesus diz no sermão em Lucas: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E diz em Mateus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, nós somos ungidos, e aliás, ungido significa aquele que é dedicado, separado para uma missão. A unção acontecia no Antigo Testamento com o derramamento de óleo, que simbolizava o derramamento do Espírito Santo. Então, quando eu digo que nós somos ungidos, significa que o Espírito Santo nos selou e nos separou para uma missão. Estamos designados, estamos convocados para essa missão. Missão de pregar o Evangelho aos pobres, de dizer que aqueles que são espiritualmente pobres, existe uma notícia boa para eles. A notícia de que o pecado já não resiste mais, porque Jesus Cristo venceu. A morte não é a última palavra, porque Jesus Cristo vive. Existe uma boa notícia e nós precisamos pregar essa boa notícia. Só que além de pregar as boas novas do Evangelho, o Evangelho aos pobres, nós somos ungidos e esse Espírito nos envia para curar os quebrantados de coração. Amados, é muito interessante quando a palavra diz curar os quebrantados de coração. Porque quando nós pensamos em cura, a cura física é a primeira coisa que nos vem à mente. Curar os cegos, curar os coxos, os leprosos, como Jesus fazia. Mas aqui, o profeta está dizendo que o Espírito nos ungiu para curar os quebrantados de coração, para curar as doenças da alma. Amados, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão doentes, as pessoas estão padecendo de ansiedade, as pessoas não conseguem mais ter paz, as pessoas não conseguem mais dormir, as pessoas estão quebradas, com o coração quebrado. E eu e você, nós somos enviados, somos ungidos do Senhor para curar essas pessoas. Para dizer para essas pessoas: vocês não precisam chorar, Jesus, o Cordeiro de Deus, venceu. Ele é digno de abrir o rolo com os 7 selos, Ele é digno de dar sentido à vida, Ele é digno de dar paz que excede todo o entendimento. O mundo nos dá várias propostas e promessas de paz, mas existe uma paz que o mundo não pode dar, que é a paz de Jesus. Nós somos enviados para proclamar a cura para aqueles que estão com o coração ferido, cura para aqueles que choram. Proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Como assim? Temos que ir então ao presídio e falar: abram as portas, estão todos soltos? Existe uma prisão que ela não é visível, que é a prisão do pecado, a prisão que nos leva à morte, a prisão que nos faz escravos da nossa carne, dos nossos defeitos, que traz consequências na nossa vida
material, na nossa vida espiritual, na nossa vida relacional. E nós somos chamados a proclamar esta liberdade, a dizer: o pecado já não tem mais poder sobre nós, porque hoje nós vivemos pelo sangue de Cristo, nós somos revestidos pela justiça do sangue de Jesus. Nós não somos mais prisioneiros do nosso pecado. Nós não precisamos mais ser reféns, vítimas do nosso pecado, mas em Jesus nós podemos vencer o nosso pecado. Nós podemos ter liberdade do nosso pecado. E quantas pessoas vivem ou já viveram prisioneiras de si mesmas, prisioneiras dos erros, prisioneiras do passado, prisioneiras de todas as consequências de uma vida de erro e de pecados, que uma vida de erro e de pecados traz. E nós somos enviados e ungidos para dizer: o teu passado, meu irmão, minha irmã, não te define mais. Os teus erros não te definem mais. As tuas falhas não te definem mais. Quem te define agora é Jesus Cristo. E pelo sangue dele você pode ser chamado de filho de Deus. Você não é mais escravo, você agora é filho de Deus. Nós somos enviados, ungidos para proclamar essa libertação do pecado. E aqui dizia: pregoar o ano aceitável do Senhor. O que é esse ano aceitável do Senhor? Tem tudo a ver com o que eu acabei de dizer. Lá no livro de Levítico, capítulo 25, fala sobre o ano do jubileu. Deus determinou o descanso para o povo. O povo trabalhava 6 dias e descansava 1. Só que também determinou um ano de descanso. A cada 7 anos haveria um ano, o ano sabático, no qual a terra deveria descansar. Só que a cada 7 ciclos de 7 anos, ou seja, 49 anos, se prepararia para o 50º ano, que era o ano do jubileu. Acontecia uma vez a cada 50 anos, depois de 7 ciclos de 7 anos sabáticos. E esse ano de jubileu era um ano em que todas as dívidas deveriam ser perdoadas, todos os escravos deveriam ser libertos, todas as terras deveriam voltar para o seu proprietário original. Ou seja, se eu me endividei e se eu tive que vender minhas terras para pagar as minhas dívidas, se eu tive que me vender a minha família como escravo para pagar as minhas dívidas, no ano do jubileu, pela lei do Senhor, eu seria liberto e receberia a minha terra de volta. Nós não temos nenhum indício na Bíblia de que isso realmente foi cumprido por Israel. Você pode imaginar, nós seres humanos pecadores que somos, teríamos muita resistência de devolver ao antigo dono aquilo que nós tomamos como posse. E o texto está dizendo que esse ano aceitável no Senhor, ou seja, o ano no qual a liberdade deveria ser apregoado. E Jesus diz isso, que o Espírito de Deus o ungiu para pregoar esse ano do jubileu. Mas em que contexto isso acontece? No mesmo contexto anterior. É o momento, é a oportunidade, o tempo oportuno de dizer: não existem mais escravos, porque todos nós já fomos libertos pelo sangue de Jesus. Nós não somos mais escravos do pecado. Jesus para o texto ali. Jesus termina de ler o profeta Isaías aí e diz que isso já se cumpriu. Só que o texto continua. E ele diz o seguinte: e o dia da vingança do nosso Deus. Ué, por que Jesus não fala do dia da vingança do nosso Deus? Por 2 motivos Jesus não fala do dia da vingança. O primeiro motivo é porque ainda vai vir o dia do juízo. E isso ainda não se cumpriu. Na segunda vinda de Jesus, na volta de Cristo, esse dia da vingança, esse dia do juízo vai acontecer. Aí vai ser cumprido. Mas tem um outro motivo que é mais forte do que esse. Jesus não diz que se cumpriu o dia da vingança do nosso Deus, porque o dia da vingança do nosso Deus seria cumprido na sua própria carne quando ele foi para a cruz. Jesus recebeu sobre si, na cruz do Calvário, a ira de Deus pelo nosso pecado. Portanto, esse dia da vingança do nosso Deus, nós precisamos proclamar, mas não como algo que está por vir que nos deve fazer temer, mas como algo que nos deve levar a ficar de joelhos,
sabendo que este dia da vingança já veio e foi depositado sobre Jesus. Jesus orou lá no jardim: se for possível, Pai, afaste de mim esse cálice. E os profetas Isaías e Jeremias chamam esse cálice de a ira de Deus pelo pecado do mundo. Este dia já veio, este dia foi cumprido, este dia caiu sobre Jesus e ele recebeu a vingança, a ira de Deus no nosso lugar. Portanto, nos resta a segunda parte, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Por isso o Evangelho é a boa notícia, por isso que nós devemos ir e proclamar: você não precisa mais chorar, você não precisa mais ficar angustiado, você não precisa, não temos mais esse costume de usar cinzas na cabeça, mas isso é um sinal de lamento do Antigo Testamento. Nós não precisamos viver no lamento, porque Jesus já recebeu o castigo de Deus pelo pecado sobre si. Jesus já levou a nossa culpa e hoje nós somos salvos em Jesus. Por isso que nós podemos vestir óleo de alegria, nós podemos vestir manto de louvor, porque nós temos motivo para viver no júbilo, porque Jesus já veio e nos salvou. Nós somos ungidos para proclamar essa boa notícia, para proclamar esse Evangelho. Em segundo lugar, nós somos ungidos para proclamar a justiça de Deus. E aqui nós vemos que depois do verso 3, nós entramos no verso 4, até o final do capítulo, falando muito sobre a justiça de Deus nesse tempo de restauração. E como que essa proclamação da justiça de Deus acontece? No verso 4 nós temos a reconstrução da cidade. Olha o que ele diz: reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Nós somos chamados, amados, para reconstruir a nossa cidade. Isso era a respeito de Jerusalém. Nós podemos transportar isso para hoje no nosso contexto aqui em Sorocaba. Nós somos chamados para construir e reconstruir a cidade. Nós somos cidadãos enviados do reino de Deus, para ser sal e luz e para ser bênção aqui. O povo tinha obrigação não somente espiritual, mas tinha obrigação civil na sociedade. E nós somos chamados para construir a cidade e para construirmos pontes. Olha o que ele diz no verso 5. Ele diz que estranhos se apresentarão e apacentarão rebanhos de vocês. Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros, ou seja, pessoas que não são do povo judeu vão vir tomar conta da terra. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Independente de quem está tomando conta da cidade, de quem está pastoreando aqui no contexto, de quem está comandando a cidade, o povo de Deus sempre vai ter o papel sacerdotal na cidade. E é por isso que eu coloquei na tela: nós temos a missão de criar pontes para a cidade. Temos a missão de criar pontes com a cidade. Que pontes? Esse é o papel sacerdotal, fazer a ponte entre Deus e os homens. Nós somos enviados para criar conexões, para levar a cidade até Deus. E por fim ele diz o seguinte, lá no verso 8: porque eu, Senhor, amo a justiça, odeio a iniquidade do roubo, em fidelidade lhes darei a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Nós somos chamados para promover a justiça. Tudo isso que eu estou falando é no contexto aqui onde nós estamos. Hoje é um dia importante para a nossa cidade. Hoje é o dia que nós vamos votar para vereador e prefeito. Ato de responsabilidade civil, e devemos fazer isso com temor, tremor diante de Deus e com consciência e com responsabilidade. Só que a nossa missão, a missão que Deus tem para nós, vai muito além disso. Ser um bom cidadão, ser um cidadão que constrói pontes, ser um cidadão que promove a justiça de Deus, ser um cidadão que constrói e reconstrói aquilo que foi destruído na cidade, é a missão de Deus para nós. Então nós somos chamados para sermos exemplos, amados.
Nós somos chamados para sermos exemplos de vizinhos, exemplos de cidadãos, exemplos nos deveres como cidadãos. Se você é empresário ou microempresário, você é chamado para ser exemplo no como você trata os seus empregados, que não somente dá estritamente certinho o que é de direito, mas trata bem, respeita. Se você é um trabalhador empregado, você é chamado para dar o melhor no seu trabalho. Se você é um funcionário público, você é chamado para dar o seu melhor aqui pela cidade ou pelo estado que você trabalha. Você é chamado para reconstruir a cidade no seu trabalho. Se você não trabalha, se você é aposentado, você é chamado para ser um exemplo de cidadão na sua casa. Com coisas mínimas do dia a dia, respeitando as leis, não sujando a cidade, respeitando o próximo. Nós somos chamados para proclamar a justiça de Deus aqui na cidade. E lembrem-se, amados, a expectativa da Nova Jerusalém, capítulos 60 e 62, leva o povo a trabalhar pela Jerusalém terrena. E nisso eu chego ao último ponto. Nós somos ungidos para proclamar o porvir. A nossa expectativa com a Nova Jerusalém deve nos levar à nossa responsabilidade com a cidade de Sorocaba. Porque é isso que nós vemos aqui no texto da palavra do Senhor. O capítulo 60 e 62, a expectativa da nova Sião, apontando para a reconstrução da Jerusalém terrena no capítulo 61. Então nós não podemos dizer que nós sonhamos, que nós amamos, que nós somos cidadãos dos céus e nós queremos estar no céu, na Nova Jerusalém, se nós desprezamos a cidade que nós vivemos hoje. Se a única cidade que nós conhecemos e vivemos nós desprezamos, como podemos dizer que amamos a cidade que está por vir? E nós somos chamados com o nosso exemplo, proclamar esse porvir. E olha o final do nosso texto que diz: tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. A alegria da alma nessa expectativa do porvir. E nós temos aqui a alusão ao grande casamento, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. E nós vemos lá no texto do Apocalipse que esse fim dos tempos, ele tem essa metáfora das bodas do Cordeiro. É um grande casamento da igreja do Senhor com o noivo, com Jesus Cristo. Nós estamos nos preparando para esse grande casamento e precisamos proclamar que está vindo essas bodas maravilhosas. E quando isso acontecer, o que diz o verso 11? Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. O livro do Apocalipse diz que seremos povos de Deus, no plural, porque não é um povo, uma etnia e uma nação, mas são diversos povos, diversas etnias, diversas nações, cada um do seu jeito, cada um com a sua cultura, cada um com a sua peculiaridade, mas reunidos num só lugar para proclamar e para adorar este Cordeiro. Essa expectativa de Jerusalém ser o centro de todas as nações não aconteceu nessa Jerusalém terrena. Isso acontecerá um dia, na nova Jerusalém. E nessa nova Jerusalém, amados, eu tenho certeza que Deus quer ver o povo sorocabano fazendo parte dela. Eu tenho certeza que nessas diversas nações, etnias e culturas, tem um espaço que Deus quer que a cultura sorocabana esteja lá. A história de Sorocaba, o jeitinho de falar leite quente de Sorocaba. Tem espaço para lá. Só que imagina você se nós chegarmos lá na Nova Jerusalém e Deus fala assim: mas durante toda a história de Sorocaba, milhões e milhões e milhões de habitantes de Sorocaba viveram naquela cidade. E nós temos aqui na Nova Jerusalém poucas mil pessoas. E aqueles milhões de sorocabanos para compor esse povo, essa etnia, onde estão? Pois bem, por isso que eu e você somos ungidos para proclamar a boa notícia aqui em Sorocaba. Porque nessa Nova Jerusalém,
Deus quer que em massa os sorocabanos estejam lá também, fazendo parte desse povo colorido que é o povo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus inspire a cada um de nós a continuarmos proclamando as boas novas, fazendo pontes com a cidade, sendo cidadãos exemplares, cidadãos do reino e proclamando o porvir, a nova Jerusalém, na qual, em nome do Senhor, o povo sorocabano estará lá em massa. Amém? Convido você a ficar em pé, vamos louvar ao Senhor.